Bom dia, pessoal, como vocês estão? Hoje estamos no nosso penúltimo dia aqui na Inglaterra e decidimos explorar algumas partes da cidade que não havíamos passado anteriormente. Deixamos o Google nos guiar como sempre, nos permitindo explorar a cidade. Projetado pelo arquiteto britânico Richard Rogers e inaugurado pela Rainha Elizabeth em 1986, o edifício é pioneiro em arquitetura de alta tecnologia. O edifício é a sede dos seguros Lloyds e foi encomendado na década de 70. A intenção era construir algo que durasse até o próximo século e um edifício que atendesse suas necessidades de mudança constante. O mercado existe desde 1321 e está situado onde era o centro da Londres romana. No início era um mercado de carnes e aves de caça, mas atualmente abriga cafés, restaurantes, bares e lojas. Em 1408, Richard Dick Whittington adquiriu o edifício e em 1411 o terreno e doou para a cidade, e desde então o mercado é administrado pela City of London Corporation. Por volta de 1600, o mercado abrangia vendedores de carne, lã, couro, leite, queijos e outros alimentos, se tornando o mercado mais importante da época medieval e início da Era Moderna de Londres, e foi usado como cenário de gravação para o caldeirão furado que aparece em Harry Potter. Não se sabe ao certo o motivo do porquê essa escultura, que é considerada a menor escultura pública de Londres, foi colocada ali. No entanto, ao longo dos anos, foram surgindo algumas teorias para explicar. A história conta que à medida que o edifício era construído, os operários que trabalhavam ali ficavam intrigados que sua comida desaparecia. Depois de investigarem a situação, foi descoberto que na verdade eram ratos os responsáveis pelos sumiços. Outra versão da história conta que dois operários começaram a desconfiar que um estava roubando o almoço do outro, e com isso acabaram discutindo num andaime usado na obra, mas infelizmente a estrutura se rompeu e eles acabaram falecendo. Assim que outros colegas descobriram que eram ratos que roubavam o almoço e que acabou causando uma tragédia, decidiram esculpir os ratos em homenagem aos colegas falecidos. A igreja de St. Dunstan in the East foi construída no século XII e permaneceu intacta até o grande incêndio de Londres no ano de 1666, mas foi restaurada ao longo de 30 anos. No início do século XIX, a igreja entrou em decadência e a paróquia local decidiu reconstruir a sua estrutura. A reconstrução aconteceu entre os anos de 1817 e 1821. Em 1941, a igreja foi completamente destruída durante a Segunda Guerra Mundial e desde então permanece em ruínas. Hoje em dia, as ruínas são protegidas contra qualquer construção futura ou demolição, e você pode se refugiar pelos jardins durante seu passeio ou horário de almoço. E os jardins dessa igreja em ruínas é o lar de vários esquilinhos, que você consegue chegar perto porque eles não têm medo de pessoas. Não vou dizer que você consegue passar a sua mão neles, mas pelo menos você consegue ficar bem próximo. E outra informação importante é que você consegue entrar nessa estrutura sem precisar pagar nada, porque é completamente gratuita. O Museu de História Natural de Londres foi fundado em 1881 como departamento do Museu Britânico e só passou a ser conhecido pelo nome atual em 1992. Boa parte da coleção do museu data de 1753 e faz parte do acervo pessoal do Dr. Hans Sloane, que viajava o mundo coletando artefatos culturais. Após o falecimento de Hans, o governo britânico comprou sua coleção por um valor muito abaixo do mercado na época. Em 1856, Richard Owen, que era curador no Museu Hunterian e deixou o cargo para assumir a coleção do Museu de História Natural, estava insatisfeito com o espaço e decidiu que precisava de um prédio separado para os tesouros nacionais. No ano de 1864, Francis Fulke, o mesmo arquiteto que projetou o Royal Albert Hall e o Museu Victoria and Albert, ganhou a competição para projetar um novo espaço. Porém, um ano após assumir o projeto, Francis acabou falecendo, e o arquiteto Alfred Waterhouse assumiu o lugar. O prédio foi construído inteiro com terracota, uma argila manufaturada e cozida no forno, já que esse material seria resistente ao clima de Londres. A construção resultou em um dos maiores exemplos de arquitetura românica britânica e tornou-se um marco histórico de Londres. O famoso esqueleto de uma baleia azul jovem só foi colocado no hall de entrada do museu em 2017, substituindo o esqueleto do dinossauro apelidado de Deep que havia lá. O esqueleto da baleia possui 25 metros de comprimento e 10 toneladas de peso. O museu possui um acervo de mais de 80 milhões de itens e estão divididos em 5 categorias principais, que são plantas, insetos, minerais, dinossauros e animais. As galerias permanentes do museu são delimitadas por cores, que são as zonas vermelha, laranja, azul e verde.
Vale muito a pena visitar esse museu, principalmente se você gosta de temas sobre a evolução da Terra e a evolução das espécies. É um local muito atrativo também caso queira levar crianças, porque tem muito esqueleto de dinossauro. E se você por acaso for um adulto como nós, que também nunca viu um esqueleto de dinossauro, mas sempre teve curiosidade, esse passeio vai te impressionar. Reserve algumas horas do seu dia para passear pelo museu, pois tem muita coisa para ver. E esse é um dos motivos do porquê nessa viagem nós decidimos entrar apenas nesse museu. Aqui por Londres tem vários, e a maioria é gratuito, mas faz com que você passe muito tempo lá dentro. Dentro da galeria de vulcões e terremotos no museu, você encontra o simulador de terremoto que mostra como foi durante um terremoto em Kobe, no Japão, no ano de 1995. Nesse simulador você entra em um espaço que é uma réplica de um supermercado que foi afetado pelo terremoto, com certeza com balanços menos agressivos para que possamos sentir qual a sensação de passar por um terremoto e também para que ninguém saia machucado de lá, mas vale muito a experiência.
espero que você tenha gostado de passear com a gente hoje por alguns pontos da cidade e por dentro do museu. E fica de olho por aqui, porque no próximo vídeo nós iremos para um café do Ursinho Pooh, que fica em uma cidade mais afastada, mas que vale muito a visita. Principalmente porque você pode andar pela floresta que inspirou a Floresta dos 100 Acres e lá encontrar a casinha do Ursinho Pooh, do Leitão e do Corujão. Te vejo no próximo vídeo.